Está começando o podcast que você não sabia que precisava. Advocacia. Eu amo esse podcast, amo. Bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao nosso Advocast delas. O podcast que você não sabia que precisava. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é @RenataMotaADV. Eu sou a Karen Caran, atuo na advocacia preventiva empresarial e trabalhista, e o meu Instagram é @caran.advocacia. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e o meu Instagram é claudenes.silva. O nosso segundo episódio de hoje vai tratar sobre direito previdenciário. E hoje a gente vai falar sobre um benefício que é bem conhecido, que é o benefício da prestação continuada. Aquele conhecido como BPC-LOAS. E quem vai nos trazer informações sobre ele é a doutora Claudenes. Eu já vou começar perguntando. Ai, meu Deus, bora lá. O que é benefício da prestação continuada? Nos esclareça, por favor. Então tá, vem comigo e vamos descobrir o que é o BPC-LOAS. Bom, assim, doutora, BPC-LOAS também é conhecido, é um benefício de prestação continuada, tá? Também conhecido como a Lei Orgânica da Assistência Social. É uma lei de 93, é bem antiga essa lei, é uma lei de 93, tá? Amparado essa lei, a gente tem aí também a Lei da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2003, e temos também a lei da... Não, temos aí a Lei da Pessoa com Deficiência de 2003 e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então, são essas três leis que estão ali amparado a lei orgânica, que é a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Como lei orgânica de assistência social, esse é um benefício assistencial, que visa aí a proteção social e a prevenção. A prevenção ao princípio da isonomia, a isonomia urbana e a isonomia rural. O BPC-LOAS, ele é um benefício onde está coberto pela tripé da Seguridade Social. No tripé da Seguridade Social, a gente tem ali o BPC-LOAS, onde a gente tem, nesse tripé, a saúde, a gente tem contido no tripé a Seguridade Social e a gente tem a assistência social, que aqui entra, então, o LOAS, como assistência social, que visa, então, a proteção à criança, ao adolescente, à pessoa idosa, à gestante, à pessoa deficiência, tá? Ao adulto, não importa. Qualquer pessoa que precise de um benefício de assistência, onde não tem condições de prover a sua própria assistência, ela pode sim ter direito ao BPC-LOAS, tá? Então, pra gente começar. E como é que a gente... quais são os requisitos? Porque a gente ouve muito as pessoas falando, né, que todo mundo tem direito a LOAS, mas a gente sabe que não é bem assim, né, doutora? É. Como é que funciona? Quem tem direito? Sabe que eu sempre fico muito curiosa nesses benefícios assistenciais, assim, que eu acho um absurdo, é ter aquela renda per capita. Nós vamos falar dela. Nós vamos falar dela. Pois então. Bom, então assim, ó, o BPC-LOAS é um benefício que é um benefício de um salário mínimo, que o governo disponibiliza, tá, gente? É importante você entender que não é caridade do governo, não. É um direito seu se você preencher os requisitos. Tá? Não é questão de caridade. Tá lá, lembra, no tripé da Seguridade Social como assistência social. Então, os requisitos do BPC-LOAS é ser deficiente ou ser uma pessoa idosa, que é 65 anos ou mais, tá? Dentro desses requisitos também, esse é um benefício que lhe dá direito a um salário mínimo, sem 13º. E a pessoa tem que ter alguns requisitos ali, que é também não ter renda e ter o cadastro único, que é o CAD único cadastrado. Então, tem que ser baixa renda com cadastro no CAD único. O que é o CAD único? O CAD único é o cadastro onde o segurado, ele vai fazer, quando ele vai fazer o cadastro dele no CRAS, na assistência social, ele vai informar, lá nesse cadastro único, a renda familiar dele e do grupo dele. Então, o CAD único, ele serve para comprovar a renda familiar do beneficiário, de quem está solicitando o BPC-LOAS, tá? Por isso que precisa ter o CAD único, porque é através desse CAD único que vai se descobrir qual é a renda. Hein, doutora Clau?
Então não é qualquer pessoa, né, Não, que não é que isso. pode receber esse benefício, porque às vezes as pessoas acham que mesmo não tendo 65 anos, né, como não tem condições de sobrevivência, enfim, teriam direito, mas não. Não é qualquer pessoa. Só vai ter direito a esse benefício quem está dentro desses requisitos: pessoa idosa ou pessoa com deficiência, pessoa baixa renda e pessoa que tem um cadastro no Cade Único, tá? São esses requisitos. E aí, quando a gente entra para falar, então, da renda, como tu falaste agora. Isso. Porque às vezes a gente vê aquelas famílias, né, por exemplo, assim, pega uma família, um casal, que, vamos supor, só o pai trabalha e ganha um salário mínimo. Tá. E aí tem um monte de criança, assim, e a gente sabe que um salário mínimo é muito pouco, né? É. E essa família teria condições Tá. de conseguir o BPC? Tá, funciona assim. A questão da renda, tá? A lei diz que a renda per capita, ela é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como assim, claro, 1/4 do salário mínimo? A gente pega o salário mínimo, 1.412, e a gente vai dividir ele por 4. Então, por pessoa, a renda tem que ficar ali em torno de 353. É o que está na lei, tá? Se a pessoa ganhar mais do que isso, como tu deu um exemplo ali, um casal com um filho, são 3 pessoas. O marido trabalha e ganha 1.412. Eu vou dividir por 3, vai ser maior que 353, vai dar 400 e pouco. Essa família vai ter direito ao BPC Loas? A minha resposta é depende. É. Como tudo no direito. Tudo no direito depende. Principalmente o direito previdenciário, né? Sim. É impressionante que dentro aqui da nossa área, do previdenciário, tudo depende. Por quê? O que a gente tem que levar em consideração, tá? Apesar da lei dizer que a renda per capita é de 1/4 do salário mínimo, essa regra ela não é fixa, tá? Ela não é fixa, ela pode ser variada. Por quê? O que vai ser levado em consideração? Essa família, eles pagam aluguel? E qual é o custo que eles têm de alimentação? Qual é o custo que eles têm de condução para fazer o tratamento, né? Para ir até o hospital, fazer o tratamento médico desse filho, por exemplo, se for ele o doente, tá? O que vai ser levado em consideração também? Essa família tem alguma alimentação especial que ela utiliza em decorrência dessa deficiência? O que tem de gasto de luz, de água? Então, são gastos que, se a gente colocar no papel, mesmo tu ganhando um salário mínimo, nesse nosso exemplo, com 3 pessoas no lar, convém dizer que vai ultrapassar. Então, o segredo, quando se fala da renda per capita, já que a renda não é fixa, exatamente esse. É a gente colocar no papel e a gente ver qual é o teu gasto, qual é o gasto daquela família, né, o que ela precisa diante daquela deficiência, ou se for para uma pessoa idosa, o que ela vai custear para suprir esse gasto, o que ela vai precisar de dinheiro para suprir o dia a dia, que a gente sabe que não tá fácil. Alimentação, gente, o que tá? Alimentação é uma fortuna. E se é idoso, né, os medicamentos, o Boa. valor dos medicamentos, que hoje em dia tá um absurdo, né? Exatamente. Agora, gurias, o nosso bordão se aplica muito, né? A gente fala que conhecimento liberta, né? Eu não tinha a menor ideia de que poderia relativizar Com certeza. essa questão da renda. Com certeza. Porque a gente fica muito indignada, né? Ver por exemplo, um casal de idosos, onde um é aposentado, tem muita despesa de medicação, olha, lá vem ela me olhando. Pois é, mas é que eu tô dizendo que agora tu trouxe uma informação importante. Olha só o que ela falou. Um casal de idosos, tá? Digamos que sejam um idoso na casa, tá? Olha só como você precisa buscar orientação com um especialista. Primeiro, a doutora confessou aqui, na área de família, que a renda, não sabia o quão a renda poderia ser flexível. Agora, veja bem, se esse grupo familiar, dentro desse grupo familiar, a gente tem ali uma pessoa, por exemplo, 3 pessoas na casa, tá? Quem está recebendo o BPC Loas é o pai, o marido, por idade, tá? Por idoso, pessoa idosa. E tem um filho que é doente. Essa família vai ter direito, se esse pai já tem o BPC Loas por idade? Sim. Se for um salário mínimo, sim. Porque quem recebe a aposentadoria por invalidez, quem recebe benefício previdenciário, quem recebe a aposentadoria da pessoa com deficiência, se na casa tiver mais de um BPC Loas, tiver para a mulher e para o filho, a outra pessoa ou o outro filho também pode ter direito
ao BPC Loas. Mais uma coisa que eu não sabia. É. Eu vou ficar chocada o episódio inteiro. Clau, só mais uma pergunta em relação à renda. E se a renda for maior que um salário mínimo? Dá para relativizar também? Sim. Tu diz em relação aos benefícios? E em relação ao BPC, por exemplo, um pai recebe R$3.000. Tá. Tá. A lei ela é clara em relação aos benefícios de um salário mínimo, tá? Quem tem esses benefícios é um salário mínimo. Esse salário mínimo, ele sai, ele não entra no cálculo. Então, quando tu for lá no Cade Único fazer o cadastro, o meu pai, o meu filho tem BPC Loas, né? Aí não vai entrar no cálculo, é contado zero. Se esse outro membro da família estiver ganhando esse valor que tu falou, é mais difícil. Mas lembra, sempre eu tenho que analisar todo o contexto, tá? Porque a lei fala de um salário mínimo para os benefícios. Aposentadoria, BPC Loas, a aposentadoria por deficiência, por invalidez, por idade. Tenho essa aposentadoria, ganho mais, a lei não assim prevê. Mas vamos olhar o todo. Já é um pouco mais difícil nesse caso, porque a lei prevê de um salário mínimo. Sim. Mas não quer dizer que não. Então, olha só, eu já tive lá no escritório, atendi muito tempo lá em São Leopoldo, e eu tive um escritório onde lá em São Leopoldo nós atendemos uma família onde a mãe tinha 3 filhos. E os 3 filhos, a gente conseguiu BPC Loas para os 3 filhos. Uau. Então, dentro da casa, do grupo familiar, dentro da mesma casa, sim, pode ter mais de um BPC Loas. Por isso, repito, busque conversar com o advogado. Né? E tem que ter recolhimento, tem que fazer parte do clubinho do INSS. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui no INSS, né? Logo no começo que eu comecei a advogar, a gente faz tudo, né? Aí eu peguei, e aí eu fui pro INSS tentar aposentar uma cliente, e aí eu cheguei lá, a cliente não tinha tempo, nada, né? E aí o atendente me disse, o INSS é um clube. Se tu paga, tu tem direito a usufruir. Se tu não paga, tu não tem. No Loas, é preciso recolhimento? Assim, de 2018 para cá, tá, é possível recolher. Antes, não se falava nisso, desse recolhimento. Inclusive, eu já também atendi, assim, vários clientes que chegavam lá, tem ali um membro familiar na casa, um filho, que a mãe não pode trabalhar, e tem que cuidar do filho, e ela não pode trabalhar, e ela não podia recolher. E aí, como é que ficava a aposentadoria dessa mãe que não podia recolher e tinha um filho doente dentro de casa? Então, de 2018 para cá, a lei prevê, sim, esse recolhimento, ele é possível. Você vai ter que ter muita atenção na hora de fazer esse recolhimento. Ou quem vai poder recolher é alguém que faz parte do grupo familiar ou o próprio beneficiário, tá? Tem que ser, na hora de recolher, você vai pagar no código 1473, que é um código de contribuinte facultativo, tá? Não é baixa renda. Baixa renda é 19,29. É contribuinte facultativo. Desempregado facultativo. 1473. E você vai recolher, então, no plano simplificado. Não é baixa renda, que é 5%. Plano simplificado também é o 11%. E você vai pagar, então, 11% de um salário mínimo, que é 155,32. Claro, até mudar o salário mínimo, lá em janeiro, que se paga em fevereiro, já um novo salário. Então, se você, contribuinte beneficiário do Loas, ou que faz parte do grupo familiar, quer garantir uma aposentadoria, esse Loas, esse benefício assistencial, ele não vai virar aposentadoria. Esse tempo que tu ficar recebendo esse BPC Loas, ele não conta como tempo de contribuição para a tua aposentadoria por idade, quando completar 62 anos a mulher ou 65 anos o homem. Ele não conta. Ele vai contar se houver contribuições para a Previdência. Deixa eu entender. Se eu receber o Loas e não fizer nenhuma contribuição, não recolher sobre aquele benefício, não vai contar para aposentadoria. Mas existe a possibilidade de quem recebe o Loas recolher como se fosse... Nesse código que eu te falei, 1473. Entendi. Aí vai contar para aposentadoria. Aí conta para aposentadoria. Aí ele vai poder se aposentar. Então não é que vai virar. Como ele contribuiu, pode ser que o beneficiário do Loas tenha contribuições antes de entrar no Loas, pode ser que não tenha contribuições, tá? E o melhor, olha só, esse benefício, ele vai contar para a aposentadoria e ele ainda vai virar, se tu contribuir, ele vai ter direito à pensão para os dependentes. Não pelo BPC Loas, mas pelas contribuições, tá? Por quê? Porque o BPC Loas é um benefício de caráter personalismo. Ou seja, ele é pessoal. Se você
né, morrer, ele não vai ser transferido para os dependentes como uma pensão por morte. Agora, se você contribui, aí sim os dependentes vão ter direito, Sim. tá? Ao BPC. Gente, um monte de Sim. coisa, né? É. Então a pessoa recebe o BPC e ao mesmo tempo contribui. Ela pode contribuir. Sim, Isso. né? Querendo, pode contribuir Uhum. para depois vir a ter uma aposentadoria. Isso, aí pode, Uhum. se ela já tiver contribuições, lá no futuro ela vai poder se Sim. aposentar. Daqui a pouco ela ficou apta para o trabalho, se não for se tu não recebe o BPC Loas por idade, se for por deficiência, você vai ter direito depois ali a, se ficar boa, volta a trabalhar, volta a contribuir, aquele tempo que tu recolheu conta no teu tempo. Sim. Tá. E a diferença da aposentadoria é que vai receber o 13º, né? E é sempre, né? Fica pros dependentes. Isso, fica 13º, fica para os dependentes. Claro, se você já teve contribuições no passado, tá? E já contribuiu com valores maior que o salário mínimo, está recebendo BPC Loas, está pagando 11% sobre o mínimo, 155,32. Saiu do BPC Loas, voltou para a vida ativa, na hora da tua aposentadoria é feito um cálculo com o que tu contribuiu no Loas e as tuas contribuições pretéritas. Então não quer dizer que vai receber salário mínimo só porque estava recebendo Loas. Sim. Tá? Tá. E tem diferentes tipos de Loas? Sim. Benefícios? Temos, assim, então, 2 tipos de benefícios no BPC Loas. A gente tem o Loas. A gente fala BPC Loas, mas as pessoas também conhecem como Loas, né? Umas chamam de BPC, que é benefício de prestação continuada. Outros chamam pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, se a gente falar BPC ou se falar Loas, é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, ó, o Loas, tá? O Loas, o BPC Loas, ele é por idade, tem que ter 65 anos ou mais. E o mesmo requisito além da idade, tá? Ser baixa renda, cadastro único ter o cadastro no CRAS, que é o CAD único, e ter a idade. E o BPC Loas por deficiência, tá? Aí, o que muda aqui? Aqui, gente, deficiência pode valer esse benefício para um bebê, pode valer esse benefício para uma criança, pode valer esse benefício para um adulto, tá? Para qualquer pessoa. Claro, 65 anos ou mais é para pessoa idosa. Bebê, criança, adolescente, aí é por deficiência. Todo tipo de deficiência? É. O que é considerado deficiência para fins de Loas? Assim, deficiência, tá? A deficiência para o Loas, ela é diferente da incapacidade para o auxílio-doença. Porque enquanto que no auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária, tá? Então, enquanto que no auxílio-doença você está incapaz para trabalhar temporariamente, né? Tô sem condições de trabalhar por 6 meses, 3 meses, 1 ano. Tá? É um tempo pequeno, é como o nome fala, temporário no auxílio-doença. Para cá, para o BPC Loas, a deficiência ela tem que ser uma deficiência de longo prazo. Isso é umas coisas que as pessoas também não entendem. O que é longo prazo? É uma deficiência que vai te trazer um impedimento de longo prazo, considerado longo prazo de 2 anos para mais. Tá? Eu costumo dizer assim, que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, que doença, quando eu não falo assim deficiência, eu falo doença. Só que tu tem que cuidar. Porque quando eu falo doença, eu tô com um problema de saúde, só que não é uma doença de longo prazo, mais de 2 anos. Aí já não vai incluir aqui no BPC Loas. Aí é um auxílio-doença. Mas para você entender, eu costumo dizer que a deficiência, eu posso dizer que é doença. Com esse discernimento que tu tem que entender. É um impedimento de longo prazo. E o que enquadra de doença? Quais são as doenças? Qualquer doença. Qualquer deficiência. Entende? Por isso que eu acho que a doença fica mais fácil quando você entende a diferença. Como assim qualquer doença, Cláudio? Bom, qualquer deficiência, como diz a lei. Uma deficiência física, né? Ali, amputação dos membros, uma paralisia, uma paralisia cerebral, qualquer doença que acarrete um comprometimento na tua função física, né? No físico, ali, amputação de braço, perna. Essa é a deficiência física. Uma deficiência auditiva é a perda da audição, bilateral, parcial, total. Uma deficiência visual, o que a gente vê ali? Uma cegueira, uma visão monocular, uma deficiência visual, uma baixa visão também é considerada deficiência visual, uma deficiência mental. Aí no mental a gente abre um leque, né? Depressão profunda, esquizofrenia. Eu ia perguntar da depressão. Esquizofrenia. Então, aí são várias.
toda doença mental. E claro, né, as múltiplas doenças, porque pode ter ali, tem pessoas que têm mais de uma, né? Sim. Então essas doenças múltiplas também entram como deficiência. Então, fala. A gente chegou a eu já tenho duas na cabeça aqui. Clau, e a questão, por exemplo, do câncer também entra? Se a pessoa nunca contribuiu, por exemplo, tá com, né, descobriu um câncer maligno, enfim, vai também poder pedir o BPC? Sim, se ela preencher os requisitos, lembra? Sim, ter baixa renda, ter o cadastro no CRAS, CAD único, comprovar a deficiência. Ela também tem direito a BPC LOAS, e por deficiência. Comprovar a deficiência. Ah, legal, eu ia falar isso agora. Gente, como comprovar a deficiência? Esse comprovar a deficiência é uma coisa. Quando a gente dá, não sei se tu vai falar sobre isso, mas já aproveitando, né? Como é que funciona? Passa por uma perícia, não passa? Tá, comprovar a deficiência. Olha só, gente, comprovar a deficiência, às vezes, é mais fácil do que tu parece. Por quê? Porque assim, ó, tem que ter atestados, exames, receitas, prontuário, tá? Tem que ter, se tu tem uma deficiência, se tu tem uma doença, se tu faz um tratamento médico, tu tem a documentação médica. E lembrando, a documentação médica, que é para comprovar a deficiência, tanto faz ser documentos do SUS ou ser documentos do particular, do médico particular, tá? Não tem problema. Comprovou? Não tem problema ser particular. Tem um mito, né? Tem um mito. Atestado particular tem que ser do SUS. Tem que ser do SUS. Que não vale particular. Mas não. O que tu tem que comprovar é a deficiência, a doença, tá? E uma das coisas, assim, que a gente consegue com muito sucesso, né? Assim, que os segurados chegam e realmente não sabem, é que a comprovação da deficiência, ela se dá, por exemplo, assim também, ó. Tu vai no posto, tu faz teu tratamento médico lá, que é bem comum. E aí tu chega ali, chega o cliente, mas eu não tenho documentos médicos. Tá, mas tu vai no posto? Tu tem uma doença? Tenho. Tu vai no posto? Vou. Vai lá e traz o relatório, o prontuário médico. E aí chega aquele segurado com aquele prontuário de várias folhas. Isso é uma comprovação de um documento médico. E que é a comprovação melhor que o prontuário médico do posto? Porque olha só, vai ter o dia que tu foi, vai ter o relatório da tua doença, vai ter a descrição da medicação que tu tá tomando, vai ter o médico que te atendeu, essa medicação que tá tomando, ela é uma medicação que tá de acordo com o teu tratamento. Então, sim, gente, o prontuário que você solicita no posto de saúde serve para comprovar a deficiência, mas só ele não é o suficiente. Você precisa trazer um atestado médico, tá? Um laudo médico. Essa questão do laudo é bem importante também, porque como os benefícios são pelo portal ali do INSS, eles analisam essa questão do laudo. Então tem que ser um laudo médico atual, de preferência com relatório da doença, descrição, o CID da doença, que é o Código Internacional da Doença, quem assinou esse laudo, o carimbo, a assinatura do profissional. De preferência, se tu tem um problema câncer, como tu trouxeste agora, doutora, pode procurar um médico especialista que está te atendendo, né? Em vez de ser um clínico geral. Não que o INSS não aceite, tá? Mas, claro, vai te trazer mais peso se tu traz um atestado do especialista, que é o oncologista. Me deu um branco agora, que é oncologista, tá? Sim. Então, essa questão da deficiência, ela é bem importante. E, de novo, converse com o advogado, porque na conversa você vai estar conversando com ele vai estar te trazendo orientação e luz que muitas vezes você não vê. Porque, assim, é muito comum também chegar lá no escritório pessoas assim, ó, que tá doente de fato, tá? Ainda mais essas doenças mentais hoje em dia. Por todo o que ocorre nessa loucura da nossa vida, né? Sim. Então a gente vê que a pessoa que é doente, a pessoa ela não para em trabalho, tá? Essa pessoa toma medicamento, só que essa pessoa não tem uma continuidade do tratamento médico. Essa pessoa vai conseguir? Ela não vai, se ela não tem uma continuidade de tratamento. Sim. Então é hora dela parar, baixar a poeira, pensar nela, começar o tratamento, seguir esse tratamento, tá? Para que ela fique bem. Porque se a gente está bem, tudo ao nosso lado está bem. Né? E tem uma fiscalização, assim, como é que funciona para manter? Antes disso, tu falou no prontuário, né? Eu acho que a gente precisa dizer, né, que é direito do paciente ter acesso ao seu prontuário. Porque já aconteceu de chegar cliente e dizer que o posto não quis dar o prontuário. Mas é bem tranquilo, o posto, né? É direito do paciente. É direito do paciente. E aí, assim, tem esse acompanhamento no LOAS? Sim, tu me perguntou até agora que eu me lembrei.
as perícias. As perícias, né? isso. Falar das perícias, eu não tinha lembrado. Tá. Então, quando você vai pedir o seu BPC-LOAS, né, vai ser passar por 2 perícias. Uma perícia médica para comprovar a doença, que é através do médico, e uma perícia com o médico, uma perícia biopsicossocial, que é assistente social. Ela vai analisar toda essa questão, tá? Essa questão que a gente falou no começo. Tua renda, os teus gastos, né? Tua situação social. Então, ela vai fazer essas 2 avaliações. Então, para ter direito ao BPC-LOAS por deficiência, passa por 2 avaliações. Para ter direito ao BPC-LOAS por idade, pessoa idosa, quem tem mais de 65 anos, passa apenas pela avaliação da biopsicossocial. E daí pode ser deferido ou indeferido. Isso, aí pode ser concedido ou negado. Se for concedido, tudo certo, você vai ter que... Esse benefício é um benefício que vai passar por perícias a cada 2 anos, né? Pode fazer perícia. Se for negado, você pode sempre procurar um advogado de sua confiança para saber qual estratégia utilizar, ou entra com um novo pedido, porque daqui a pouco foi indeferido, mas porque tu não juntou o atestado. Sim. Tu não juntou um documento que comprove, né? Aí, né, que a gente fala, né, que as pessoas às vezes imaginam assim, é só entrar lá no site e enviar a documentação, deu. Exatamente. Porque se tu faz alguma coisa errado, muitas vezes não tem como voltar atrás, né? Então, o ideal é sempre procurar um advogado antes de entrar com o pedido. Para quê? Para ter pelo menos a informação. Tá? Tu não precisa entrar. Tu não precisa de advogado para entrar com o BPC-LOAS. Não precisa. Mas você precisa de um advogado para ter informação. E com a informação correta, você vai entrar com pedido de benefício. E aí tem mais chance de ser indeferido, de ser negado. E se for negado, você vai procurar um advogado especialista em direito previdenciário para entender o motivo daquela negativa e entender quais são as estratégias que você vai utilizar. Ou você vai entrar com um novo pedido de BPC-LOAS, ou você vai entrar com pedido judicial. Não busque, não deixe de buscar, né, conversar com o seu advogado. Porque eu acho assim, tem inúmeras doenças que eu acho que são bem delicadas, né? Por exemplo, eu acho que tudo que é doença que se relaciona à parte mental, eu acho muito, muito mais detalhista, né? Tem que ser muito mais aprofundado o laudo, né? Tudo, para comprovar que aquela doença vai ser uma doença que precisa, como tu falou, o que precisa para o BPC, né? Que seja uma doença duradoura. Isso, então, a longo prazo. Então, assim, esse tipo de doença é uma doença que realmente precisa de uma boa prova. Precisa né? de uma boa prova. Para ser deferido, né? Exatamente. É a mesma coisa a questão do câncer, né? Sim. Porque pode ser um câncer que tenha um resultado ótimo de resposta, né? Mas daqui a pouco é para a vida inteira. Então, são doenças que a gente tem que ter um certo cuidado e só realmente com um advogado especialista para te orientar corretamente, né? Com certeza. E hoje, gente, é diferente, eu falo sempre para meus clientes, hoje é diferente, olha, muito diferente de não muito tempo atrás. Vamos colocar ali 10 anos atrás, 15, tá? Quando eu comecei a advogar, 15 anos atrás. Hoje a informação está aqui. Pós-pandemia, ela tá para todo mundo. Gente, chega em alguns escritórios, tá as portas abertas. Então, não se informa quem não quer. Né? Não se informa quem não quer. Claro, uma outra pergunta também, a questão do autismo, porque a gente sabe que o autismo tem vários níveis, né? Qualquer tipo de autismo vai ter direito ao BPC? Devidamente comprovado, com o histórico da escola, o histórico do médico, e preenchendo os outros requisitos, sim. Dá direito. Eu tenho uma pergunta. A gente sabe que, e aí eu vou puxar a brasa pro meu assado, tá? A gente sabe que as crianças, né, que são portadoras de TEA, recebem um atendimento muito mais da mãe do que do pai. Sim. Isso é uma coisa muito comum. Sim. Aí, às vezes, aquela mãe, ela não pode trabalhar. Porque ela tem que atender o filho 24 horas por dia, dedicação exclusiva, dependendo do nível, né, do autismo. Se o filho tiver LOAS, essa mãe também pode buscar esse benefício? Ela não vai buscar para ela se ela não tiver nenhuma deficiência, ou se ela não tiver a idade. Se ela não preencher os requisitos para ela, ela não vai buscar. Mas ela vai contribuir, porque agora ela está informada, ela assistiu o nosso episódio, ela sabe como contribuir, e se ela ficar doente em função de todo o ocorrido, ela vai poder ter direito a um salário mínimo, sem perder
o BPC LOAS Sim. do filho. Olha que Conhecimento legal, né? Liberta, com certeza. Aí as mães solos, né, que estão nos vendo, nos escutando, sabem que podem, que se tem filho portador de TEA, pode buscar esse benefício, né? Pode buscar para o filho e para ela vai contribuir. Ela vai contribuir. Ela vai contribuir para ela. Para ela. Ela vai contribuir para ela. Tá. Se for um filho adulto que tenha, pode contribuir para o filho. Tá. Mas nesse caso ela vai contribuir para ela, entendeu? Porque o filho já tem um benefício. Exato. Entendi. Né? Ela vai contribuir para ela. Porque se ela ficar doente nesse meio tempo, ou se ela vier a precisar, ela pode ter direito a um auxílio doença, né? Um Exatamente, benefício previdenciário de um salário mínimo não exclui o BPC LOAS. Tá? Então ela pode buscar para ela, que não se podia antigamente, né? Bem antigamente não se podia. Eu não contribuir podia agora, né? Para ver como conhecimento nunca é demais. Clau, e o LOAS, ele pode ser obtido por famílias que recebem Bolsa Família, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante também, porque assim, ó, o LOAS, BPC LOAS, quando o beneficiário, geralmente, tá? Quase sempre, quem vem nos procurar e recebe solicitando o BPC LOAS, já é beneficiário do Bolsa, tá? O que a lei diz? A pessoa não perde o BPC LOAS, tá? Se ela ganhar o Bolsa, tá? Pode perder? Pode perder. Até essa semana foi concedido um BPC LOAS por idade e o nosso cliente tinha o LOAS. Mas o que é feito geralmente, que eu já vi? Pode perder? Pode. Mas o que eu tenho visto na prática? Eles diminuem o valor do Bolsa. Porque vocês concordam que muda um pouco a situação familiar? Claro. Né? Então, tem situações que eu nunca vi perder, mas eu já vi diminuir o valor de recebimento do Bolsa. Então, o Bolsa, sim, pode acumular com o BPC LOAS. Agora, outros benefícios, não. Por exemplo, seguro-desemprego não pode. Seguro-desemprego não se acumula com o BPC LOAS. Sim. Agora, o LOAS pode sim. O Bolsa pode sim acumular com o LOAS, tá? Pode ter uma diminuição, pode ter o cancelamento? Pode ter o cancelamento também. Mas o mais comum é redução. E pode não reduzir, como aconteceu com esse cliente semana passada. Um idoso, mora sozinho, comprovou lá um monte de gasto com medicamento, um benefício concedido no INSS, não foi nem judicial. Ele permanece lá com o LOAS dele, e agora concedido, e o Bolsa. Que interessante, né? Eu não sabia disso também. Aliás, a gente não sabia nada, né? Não. E me diz uma coisa, tu comentou que de 2 em 2 anos tu é chamado pra... Isso. Esse pente fino eles fazem sempre? Como que é que funciona, assim? Tá, aí nós temos duas situações. Tá. A gente tem a situação que, sim, é a situação do pente fino, que de vez em quando o INSS faz o pente fino. Ele existe mais para comprovar a questão de fraudes, né? No próprio INSS tem essa questão muito comum, assim, de fraude. Então, de tempo, ainda mais o benefício assistencial do BPC LOAS. É um benefício que sofre muita fraude. É mesmo? Muita fraude. Como é que a pessoa consegue fraudar, hein? Vai saber. Porque passa por todo esse critério, essa avaliação, tem essa avaliação psicossocial. Como é que consegue? Aí a gente fala, né? Aí vem um pente fino, né? E tira, às vezes, até de quem precisa, né? Até de quem precisa. E agora, tá? Neste momento, em qual é a situação do LOAS, BPC LOAS, no pente fino? O pente fino surgiu, então, para identificar. Lembra, um dos requisitos para ter direito ao BPC LOAS é o CAD único. É o cadastro que tu faz no CRAS, onde tu faz ali, no momento do cadastro, tu informa a tua renda per capita tua e do grupo familiar. Então, o pente fino, ele surgiu para duas situações neste momento. Primeiro, identificar quem não tem o cadastro, tá? O cadastro, o CAD único, porque há muito tempo atrás não era exigido o CAD único. Não tinha essa vinculação. Cada vez mais tá mais informatizado, então não se exigia. Então, se tu tem ali o teu BPC LOAS e tu nunca fez o cadastro, você vai ser convocado pelo pente fino para fazer o cadastro. Isso é um ponto. Então, você vai precisar, né, vai ser notificado pelo banco, onde tu recebe, ou através de carta, mas o INSS vai notificar para você se dirigir até o CRAS e fazer o teu cadastro. Assim como, se você tem o cadastro, e esse cadastro, ele já está desatualizado. Ele já está aí mais de 4 anos sem atualizar. Também, essas pessoas serão notificadas, ou através, na hora que está recebendo o BPC LOAS, ou através de uma notificação pelo correio, para que elas atualizem o cadastro. Por quê?
Porque o CAD único é um cadastro que ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Tá? Ele tem que fazer, cada 2 anos você tem que ir lá no CRAS e informar como está a tua situação. Sim. Né? Porque é isso também, a minha segunda, né, quando tu perguntou, eu me lembrei de 2 coisas. Isso é um dos motivos que levam ao cancelamento do BPC Loas. Quando você não faz o cadastro, quando você não atualiza, né? Mas primeiro assim, primeiro o INSS vai suspender e depois vai te dar um prazo ali de 30 dias para te atualizar. E se tu não o faz, aí o teu benefício corre-se o risco de ser suspenso. Sim. E aí quem está fraudando, sim, vai ser corta, pego, né? Tá? Sim, porque a situação financeira pode melhorar, né? Pode melhorar. Assim como pode piorar, Exatamente. mas pode melhorar. E olha só que situação interessante, já entrando nessa linha de quando se cancela o BPC Loas, quando se pede, tá? Quando tem a suspensão ou cancelamento. Então, é pelo não cadastro no CAD único, né? Ou não atualização do cadastro, tá? Do CAD único. Quando, por exemplo, também existe alguma irregularidade deste BPC Loas, tá? Ou foi identificado quando tu solicitou alguma irregularidade, ou foi identificado na manutenção. Tu tá recebendo, e aí no meio ali, um ano recebendo, identificou uma irregularidade. Pode ser cancelado. Sempre passando primeiro pela suspensão, tá? Ou a falta de atualização de dados cadastrais. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu no escritório. Bem importante. Tu mudou os teus dados cadastrais, teve alteração nos teus dados cadastrais, tu tem que identificar. Por exemplo, casou, um filho casou, saiu do teu grupo familiar, tem que informar. Ai, que interessante. Ou tu casou, entrou, né, um marido no teu grupo familiar, mudou teu nome, né, agora eu trouxe o nome de casada, tem que fazer a alteração dos teus dados cadastrais. Né? Alguma informação do nome da tua mãe, o nome do teu pai. Então, a falta de atualização dos dados cadastrais, sim, leva à suspensão ou ao cancelamento do BPC Loas. E eu tive no escritório, agora, em agosto, um pouquinho antes de agosto, acho que foi ali junho, julho. Tive uma cliente no escritório que chegou, tá? E ela teve o BPC dela delegado. Pessoa idosa. Pessoa idosa, tá? Ela conseguiu o benefício, foi lá e concedeu o benefício para ela. E aí, ela esqueceu de atualizar o cadastro. Não, acho que não era pessoa idosa, não. Não era uma pessoa idosa, não. Eu acho que não era idosa, não. Era deficiente. Agora eu não me lembro, tá? Se era pessoa idosa ou deficiente. Eu sei que ela não atualizou o cadastro. E aí, ela tinha o CAD único, mas ela não tinha o benefício. Ela só era baixa renda. Isso. Ela completou a idade. Isso. Ela completou a idade, ia pedir um BPC por idade, ela completou 65 anos, uma mulher, e aí ela tinha lá o cadastro dela do CAD único, porque ela já era baixa renda, e encaminhou o pedido dela lá para o INSS, tá? E ela ficou lá esperando, demorou 4 meses, e aí ela teve a notícia, benefício negado. Nossa. E aí ela nos procurou, não entendeu por que nos procurou. Mas olha só, eu sou baixa renda, eu tenho o CAD único, estava dentro dos 2 anos. Eu sou pessoa idosa e fiz 65 anos. Ela fez em junho, pediu em agosto, algo assim. Eu não entendi por que o meu benefício foi negado. Né? Lembra? Pessoa idosa não passa por perícia médica, só perícia biopsicossocial. E o CAD único supre isso. A informação do CAD único supre a perícia biopsicossocial. E aí o que aconteceu com essa cliente? Ela não entendia o que acontecia. Pegamos lá o cadastro dela, né? Entramos lá no sistema. O que aconteceu? A filha dela se casou, porque ela já tinha um cadastro, lembra? Ela nunca teve benefício, mas ela tinha um cadastro. E a filha estava no grupo familiar dela. Né? E a filha casou, e aí ela esqueceu de tirar essa filha do grupo familiar. E aí o que aconteceu? Essa filha casou, saiu de casa, ela estava sozinha, então ela não fez a atualização dela, da atualização cadastral. Né? Porque o CAD único não estava vencido, mas ela não atualizou o cadastro. E aí o que nós fizemos? Né, orientamos ela foi ao CRAS, levou o comprovante que essa filha casou, que não estava mais na casa dela. A filha saiu do CAD único dela, e aí a gente encaminhou outro pedido para ela, e ela conseguiu o BPC Loas por idade. Agora eu digo para vocês, qual foi o problema disso tudo? O que essa cliente perdeu? Me diz.
Perdeu de receber aqueles... Ah, claro. Tempo. Perdeu dinheiro. Claro. Porque aqueles 4 meses que ela ficou sem Ela não receber. recebe, não. Não. Tem... Até a gente descobriu o que foi. Sim. Ela foi no CRAS. Ela tirou a filha Sim. dos dados cadastrais dela, porque a filha casou, ela esqueceu de tirar a filha da composição do grupo familiar. A gente entrou com um novo pedido. 6 meses já foi. Sim. 7 mil foi fácil. Sim. Deixa Então, eu fazer um... olha o quanto é importante. Claro. Importantíssimo. Deixa eu só concluir assim. Então, precisa de advogado? Não precisa. Só que tu tem que, pelo menos, buscar uma informação antes. Tu entende? Te orientar antes. Te orientar. Era isso que eu ia falar. Às vezes, as pessoas ficam pensando assim, mas tem lá o meu INSS, eu baixo lá o aplicativo e faço tudo. E aí, eu vou puxar a brasa pro nosso assado aqui. Às vezes, as pessoas não querem pagar um profissional pra fazer aquilo. Olha o que essa senhora perdeu. Exatamente. Porque não teve uma orientação adequada. Sim, exato. Exatamente. Às vezes eu sempre falo, né, que a consulta com o advogado, ela tem que ser vista como um investimento. Exatamente. Investimento. Porque tu tá ali buscando o teu direito. Essa cliente perdeu 1.400 a 6 meses, ela perdeu uns 7 mil. Sim. Olha que absurdo. E o que seria uma consulta? Era isso que eu ia dizer, né? A consulta não seria 7 mil. Mas claro que então não. põe na ponta do lápis, né? Mas por que isso acontece? Porque o direito, inclusive o previdenciário, puxando pro meu assado, tudo depende, gente. Claro, né? Exatamente. Tudo depende, tudo não depende. não é nada fixo, né? Tudo é variável, assim, não tem nada fixo. E nesse caso dessa senhora, foi um simples cadastro da filha, que morava com ela, casou, saiu de casa. Não fazia mais parte do cadastro. Não fazia mais parte. O INSS não sabia, ela foi pedir BPC Loas, não. Sim. Era uma coisa simples, né? Era uma coisa simples. Clau, e assim, ó, qual é a recomendação para quem tem o BPC na condição de deficiente, tá? Principalmente naquele tipo de deficiência que envolve doença mental. Qual é a recomendação para ele manter aquele benefício? Porque o que eu vejo às vezes? As pessoas têm um laudo, conseguem o benefício, não vão mais nas consultas, acabam deixando rolar. E aí, quando veio, tem o benefício cancelado, suspenso. O que tu recomenda para as pessoas observarem? Tá, em relação, vou voltar um pouco atrás, as situações em que levam ao cancelamento ou suspensão do BPC Loas, sim, se você não vai na perícia, que é reagendada a perícia de avaliação, médico, biopsicossocial, se você não comparecer... De quando em quanto tempo? O INSS vai chamando, nos pente finos eles chamam, tá? Mas se não é a cada 2 anos, mas o INSS chama, principalmente no pente fino. Então, se você é convocado a comparecer e não comparece, sim, isso vai dar e vai ensejar ali a suspensão ou cancelamento do benefício. E a recomendação é aquilo, né, gente? É ter a documentação médica, né? E por isso que eu digo que o prontuário nessas questões da saúde mental é importante. Sim. Porque tu vai ali no médico no mínimo, uma vez no mês. Sim. Cada vez que tu vai, o médico vai colocar ali como tu tá te sentindo, vai descrever a tua doença, vai colocar o relatório, vai colocar a medicação, se aquela medicação para aquela doença está fazendo efeito. Então, o prontuário é o prontuário que tu pega no posto, é uma excelente prova para te manter ali a continuidade do teu tratamento, para quando precisar passar por uma perícia, né, você ter ali o benefício concedido com sucesso. Isso mesmo. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que a doutora Renata trouxe muito bem. A questão do você já sabe que você não precisa de advogado, você agora está assistindo ao nosso programa, já sabe quais são os requisitos para ter direito ao BPC Loas, né? E então, o que você vai fazer agora diante de toda essa informação? Eu me encaixo, eu vou solicitar o BPC Loas, tá? Você pode solicitar você mesmo através da plataforma do meu INSS na central telefônica, ligando no 135, ou entrando ali pelo site. Essa questão agora para solicitar pelo site é complicadinha, porque tem que ter a senha, tem que entrar com o teu CPF, tem que cadastrar uma senha, tem que responder umas perguntas. Se responder as perguntas errado, o benefício é bloqueado, né? O sistema é bloqueado, tem que esperar 24 horas para desbloquear. Então, o que eu aconselho, tá? Eu aconselho sempre você ir até uma agência, e lá na agência do INSS, que é a forma mais rápida. Tem outras formas, mas essa é a mais rápida. Dá o teu CPF ali, eles vão te dar a senha provisória. Com a senha provisória, você entra no sistema, no site, no computador, e aí tu cadastra. Tá? Talvez também apareça ali algumas perguntas, mas é mais fácil, tá? Então,
diante de todas as informações que agora você já sabe, porque tu estás aqui assistindo o nosso programa, você então vai entrar com o pedido do BPC Loas. Digamos que vai entrar pelo 135. Eu vou lá fazer o meu agendamento, vou ligar lá e vou agendar. Então você vai agendar, vai ser aberto um protocolo, e nesse protocolo que a central vai abrir para você, se você está solicitando ali um BPC por deficiência ou por idade, não importa, o protocolo é aberto. Você vai ter que juntar a documentação médica. Então você não vai fugir do computador. Sim. Né? Não tem como fugir. E aí então você abriu o protocolo. Quando o atendente abrir o protocolo, você pode esperar o INSS abrir a exigência. O que é abrir exigência? O INSS vai te falar: doutora Karen, tu tem 30 dias para juntar esses documentos. Comprovante de endereço, documento médico, tá? Então você pode esperar abrir a exigência após o protocolo. Ou abrir o protocolo, você já entra no site do meu INSS e já junta os documentos ali, tá? Deu o protocolo, já junta. Depois que você juntar os documentos, o INSS vai disponibilizar ali uma data para ser agendado a perícia médica e a perícia biopsicossocial com assistente social. Então, esse é o processo que você vai fazer. Bem interessante, né? Clau, fala um pouquinho pra gente como é que funciona se for negado, e aí a parte judicial. Tá. Como é que funciona? A pessoa pode entrar, pode contestar a negativa judicialmente também. Sim, aí funciona assim: se foi negado o benefício, tu vai procurar um advogado, esse advogado vai analisar a melhor estratégia e digamos que sim, a melhor estratégia judicial, porque o teu benefício era para ter sido concedido na via administrativa. Então, o que tu vai fazer? O advogado vai, então, entrar com esse processo. A vantagem do processo judicial é que, quando for marcado a perícia médica, ela vai ser de acordo com a especialidade da sua doença. Essa eu acho uma grande vantagem. Porque enquanto no INSS tem ali um médico, que é, na casa dessa tua colega, que é um oncologista, que quem vai atender lá no INSS muitas vezes é um clínico, ou é um perito concursado que tem uma outra especialidade, tu vai estar passando pelo período judicial com peritos de confiança do juiz daquela área. Sim. Então é um perito que já conhece, tu já sai com um passo à frente. Isso eu acho muito bacana. Sim. E o segundo passo também, que eu acho bem bacana, da perícia biopsicossocial dentro do processo judicial, é que, quando se trata de perícia social, a assistência social ela vai até a casa do segurado. Isso é muito bom. Porque no judicial. No INSS, não. Não, no INSS ele vai se basear pelo... O que acontece, tá? O segurado pode até lá conversar com o assistente social, ou cada vez está menos, eles estão se baseando pelo CAD único. Tá? Entendi. Mas na social, não. Na perícia social, no judicial, não. O perito tem lá peritas, que são assistentes sociais de confiança dele, que trabalha com ele, e aí essas peritas vão até a casa do segurado. A gente identifica ali no processo o endereço, dá um ponto de referência, e essas peritas vão até lá. Então isso é muito legal. Interessante, né? Porque ali é assim, ó, é a vida real. Claro. Tá? A gente vai juntar ali, ó, o segurado vai juntar ali a conta de luz, a conta de água, a conta do mercadinho que ele gasta lá no mercado, sabe? Chegou uma pergunta sobre isso, bem legal, da Cristiane Caram. As pessoas às vezes têm dúvidas sobre a perícia social em casa. Como funciona? Se a família tem eletrodomésticos e móveis bons, entre aspas, tá? Tem perigo de não ser aprovado? O que eu digo, tá? O LOAS é um benefício que a lei diz que está amparando a questão da miserabilidade, né? Que dá direito à pessoa de um salário mínimo. O que eu costumo dizer? A vida muda e a situação também muda. Hoje você está nessa situação e tu pode, por algum motivo, ter, sim, uma TV boa, né? Uma geladeira boa, mas o que vai ser levado em consideração é a tua questão social mesmo. O que tu conseguir trazer de comprovação. Olha, eu tô com esses gastos e a minha renda é essa. É isso que vai ser levado em consideração. Claro, olha só, uma vez também eu atendi lá no escritório uma segurada que ela é costureira. Ela estava com dores na coluna, né? Alegou dores e tudo. A perícia social foi até lá e chegou lá, essa costureira, ela tinha 4 máquinas de costura. Ela vai ganhar o benefício? Não. Tu entende? É o bom senso que prevalece, né? E o que tu consegue comprovar.
como essa costureira tá dizendo que tá com problema na coluna, tem comprovação lá, que não pode trabalhar, e chega na casa dela, tem 4 máquinas. Ah, mas aí eu vou fazer Né? a advogada Pois dela. Pois é. É, Tá, e ela tem 4 máquinas compradas há muito tempo e ela ficou doente. E aí? Vai mandar a mulher vender as máquinas? quer que eu te diga mais quem que tava lá nessas 4 máquinas? Ah, não quero, não sei se eu quero saber. Então, assim, Sim, gente, entendi. tudo Ah, depende, claro, entendeu? Não claro. quer dizer, que nem que eu digo assim, eu vai passar por uma perícia, tô mal, tô acabado. Sim. Ou, eu vou esconder essa TV. Sim. Não. Sim, daqui a pouco caberia pra ela um auxílio doença, né? Se tivesse contribuição. Se ela tivesse contribuição. Se ela tivesse claro. pago o Contribuição. INSS. Que Se ela é- tivesse tido esse podcast aqui, ela ia Se ela saber. tivesse, ela ia saber. Né? Mas Então, aí seria um benefício mais adequado do que pedir um benefício assistencial. Mas é mas que é que a se pessoa ela não tem, né? Claro. Ou ela Claro. pede o É. BPC porque não tem contribuição. Quando tem Se ela contribuição. tem contribuição, ela já vai pedir o... Então eu Agora, digo assim, ó, não importante, adianta né, gurias? esconder nada, né? Exato. Seja real, mostre a Uhum. situação como é. Mais do que, né? Porque a tua situação muda, gente. A vida Claro. muda o tempo Claro. todo. Então o que tu tem que comprovar? Por que eu estou pedindo esse BBC? E aí trazer a comprovação pro Exato. processo. Porque às vezes, assim, ali a pergunta, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, é viúva, né? Morava numa casa Sim. relativamente boa, Sim. é viúva, só recebe a pensão, enfim, com pensão pode? Com pensão Agora, pode. Pode, Só- vamos lá. Não, só que assim, ó, é que tudo depende. Se tudo essa vai pessoa depender. tem um salário mínimo, tá? E só ela, É, e não consegue comprovar gasto, não paga aluguel e tudo, ela não vai ter direito, sim. tá? Depende. É. Ai, né? tô morrendo de pena já. Depende da situação. Louco de pena. Depende muito da situação, Aham. sabe? Não tem como que dizer, o é BPC assim, é pra estático. pessoa realmente Que está em situação de na lei, na miserabilidade, né? situação de miserabilidade. Essa é o requisito, né? É comprovar isso, a miserabilidade. É que às vezes a gente se coloca no lugar, né, daquela pessoa. Por exemplo, esse exemplo agora rapidamente que me veio, né? A pessoa é idosa, né? Recebe só uma pensão ali de um salário mínimo. Com o volume de medicamentos, eu sempre fico pensando na pessoa idosa, o valor dos medicamentos, né? Nossa. É, Que nem É, sempre Mas são se ela for fornecidos, né? sozinha, e se esse Exato, medicamento daqui a não pouco for tão não vai- alto, porque daqui a É. pouco tem muitos medicamentos também que o SUS fornece. sim. Ah, mas não né? são todos, né? Não são todos, Não mas eu são estou te falando, todos, não é claro, todo mundo que a claro. assistência Que social vai exato, abranger, tu exatamente, entende? é. É Exatamente, complicado isso. é. Mas a gente sempre lembrando do tripé, né? Sim. Hum. Sim, Da porque, Seguridade Social. porque eu sempre falo, né? Onde tem uma pessoa recebendo indevidamente, Claro. tem uma que Realmente precisa, precisa, né? e não tá, né? É. É verdade, é verdade. E por isso que muitas vezes o INSS é tão rigoroso, né? É. Pra e- definir. E não poderia nem ser, né? É. Porque mesmo sendo, o Já tanto tem de fraude, fraude que é. existe, Hum, e não são poucas, É. por isso a revisão dos pente finos aí. Sim. Por isso, E se tu, gente, então, tá com o teu BPC LOAS dentro da lei, dentro dos requisitos, cadastro único atualizado, realmente comprovando, indo no médico, tendo a documentação médica, ou sendo uma pessoa idosa, tranquilo. E claro, uma pergunta, porque daí quando a Rê perguntou do que fazer quando é indeferido ali, né, quando não é concedido, pro BPC cabe recurso também no INSS ou não? Qualquer processo Cabe? recurso, Uhum. mas talvez não seja a melhor Sim, estratégia. exato. Não, só Mas queria saber isso. se Eu cabe ia o perguntar Mas recurso, qualquer. né? se esses recursos do INSS são, de fato, uma melhor estratégia ou Normalmente parte não, pro né? judicial. Já tive alguma experiência. demora Depende, tanto, mas né? é que demora tanto que é. até tu vai pro judicial, tu É. concede, não sei E o o quê. recurso continua lá, né? O recurso Uhum. continua lá, tá? Então depende, assim. Quanto tempo leva olha a pergunta que a advogada vai fazer. Quanto tempo, em média, leva um processo de LOAS judicial, assim? Tem um olhar mais rápido para isso? É difícil falar em tempo, gente. É muito complicado. Porque olha o tanto de variáveis que envolve. Agora aqui no Rio Grande do Sul, a questão da enchente. Aí como é que vai fazer perícia, né? Sim. Perícia médica. Sim. Né? E depois, se é recesso forense. Então, não tem como dizer tempo. Tudo depende. Eu costumo dizer muito que tudo tem a ver com a energia. Eu acho que flui, sabe? Também. Aquele cliente que chega no escritório. Ladaieiro, como eu costumo dizer. Sabe? Que complica, que não sei o quê. Gente, tá tudo errado pro processo. Sim. Tá tudo errado. Em tudo qualquer errado. processo, Cláudio. Qualquer processo. processo. Qualquer processo. Porque daí, É impressionante. às vezes, naquele processo, Aham. geralmente naquele caso, o INSS faz proposta de acordo
naquele lá o INSS não fez. Sim. Aí, geralmente, o INSS não recorre, naquele Ele processo o vai INSS recorreu. Claro. Não é fácil. Não é bem não Não é é fácil. fácil mesmo, não é fácil mesmo. Então tá, né? Ai, que mais, Nossa. Clau? A gente falou tanto, Falamos. né? Falamos. Mas é um benefício bem interessante, né? É bem interessante pra quem não tem renda. E tem muitas saídas, um benefício super necessário, tá? Reforço, não é caridade, é um benefício de assistência, garantia do governo, para você que tá aí sem renda, precisando desse salário mínimo para, né, se melhorar a tua saúde ou tentar ter uma velhice um pouco mais tranquila, né? Exatamente. Mais justa, né? Que pode buscar aconselhamento, né? E não façam, né, Clau? Não façam sozinhos, né? Olha, como eu te digo, pode fazer, mas antes saibam os riscos. Quer fazer sozinho, né? Tá ali, pode fazer, mas busque uma orientação antes, procure se informar antes. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai lá e faz sozinho, não tem como reverter depois. Então, eu acho que esse é o pior, né? Esse é o pior. Essa é a pior situação. Então, te informa antes, não custa. A informação tá aí, tá? Qualquer um. Te informa antes. E, né? Pode fazer sozinho, sem problema nenhum, mas busque uma informação. Converse com o seu advogado de confiança, que vai dar certo. Vai dar certo. Ai, gurias. Em cima da hora, bom, hein? Né? Sempre. Um papo tão bom, a nossa audiência sempre muito qualificada. Muito obrigada, né, por quem esteve conosco. Clau, semana que vem, o que vai acontecer no nosso podcast? Semana que vem, adivinha, nós vamos falar sobre assédio nas relações de trabalho com a nossa querida doutora Karen Caramba. Karen, explica um pouquinho como é que vai, sobre o que tu vai falar, deixa um gostinho de quero mais aí, para quem... Então, eu vou trazer, né, o viés tanto de a trabalhador quanto o empregador, e tentando trazer sempre a questão da prevenção, né? Eu tenho falado muito sobre a questão do bullying e as consequências no assédio, mas semana que vem vou trazer mais, né, para a relação de trabalho. E não só relação de emprego, relação de trabalho, né? Então... Bem legal. Fica aí, quem quiser, né, fazer questionamentos, a gente tá aí, tem os nossos Instagram, o meu é reforçando, caram.advocacia, né? Tem o próprio nosso canal, né? O próprio nosso canal, que dá para deixar, né, questionamentos ali, já podem, né, nos próprios comentários de hoje, se quiserem, né, fazer algum questionamento, já fica... Porque é o que eu sempre falo, é um assunto que, infelizmente, né, tá muito presente nas nossas vidas. É verdade. Exatamente. O nosso canal do YouTube é o @advocastdelas. E se você tem alguma dúvida, né, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, algum ponto, porque, gente, não comentei todos os pontos, tá? Tem ali 2, 3 pontos que eu gostaria de ter trabalhado melhor, sobre a composição do grupo familiar, mas a gente conversa em outro momento, também... Fiquei também de ver outros pontos, assim, mais exemplos também, poderia ter trazido, mas é que o nosso tempo aqui é muito corrido. Não, e é bom que as pessoas vão pensando, já tiveram uma noção do que é, aí vão pensando no próximo episódio. Isso, e a gente pode voltar a falar nesse assunto, especificamente só em Loas por idade ou por deficiência, mas assim, você que faz parte aqui desse canal, você é a peça principal do nosso programa. Exatamente. Né? Porque você que nos traz as dúvidas e a gente está aqui apenas para servi-lo. Então, não esqueça, o conhecimento liberta! Muito obrigada pela audiência de todos e até semana que vem, né, guria? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.